Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Boa noite. Mensagem inicial. Ante os que partiram.
E um sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração gelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes. Eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam o sepulcro como quem se desvencilha da noite para despertar no novo dia e inquietam-se pelos que ficaram. Lamentam pelos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Rejubilam-se com as tuas vitórias, consolam-te nas horas amargas, estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Tranquiliza os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando seus deveres. Recorda que no futuro respirarás entre eles e terminarás a viagem das provas redentoras, vencendo o temor da morte. Emmanuel Chico Xavier, livro Religião dos Espíritos. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim e sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje vamos estudar o capítulo 1, nos itens de 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Espiritismo. Nesses itens, Kardec explica o que é o Espiritismo e a sua importância para a humanidade. Vamos nos lembrar que o Espiritismo foi decodificado por Allan Kardec, através das informações ditadas pelos Espíritos enviados por Deus. Na época de Kardec, e sabemos que isso tudo foi planejado pela espiritualidade, estavam acontecendo muitos fenômenos espalhados no mundo todo. Kardec era um famoso professor francês, e estava vendo aqueles fenômenos acontecerem em toda parte. No início ele ficou descrente, achando que tudo aquilo era um embuste. Mas depois ele começou a tentar descobrir o que era, na verdade, aquela confusão de mesas girando, batendo, fazendo uma algazarra. Ele resolveu usar o seu conhecimento científico para descobrir definitivamente o que era aquilo. Então, a primeira coisa que ele fez foi observar. Ele ficou olhando o fenômeno acontecer nas suas diversas formas, todos os cantos, de todos os modos que estava acontecendo. E ele se questionou: que pode ser isso? Pode ser um embuste? De que forma está sendo feito esse embuste? Pode ser uma coisa natural? O que é esse fenômeno? Então, ele foi investigar. Ele foi ver onde acontecia, se tinha alguma coisa no chão que fazia as mesas baterem, se tinha alguém forjando de alguma forma, de
colocando coisas falsas para fazer as mesas baterem, responderem, né? Ele investigou muito, em todos os lugares que ele podia, ele foi investigar. Então ele foi pesquisar sobre aquilo que era um fato inédito que estava acontecendo. E nisso ele observou que estava acontecendo no mundo inteiro, em toda parte. Toda parte estava acontecendo. Ele começou a se comunicar com essas entidades. Ele começou a perguntar e obter respostas dessas entidades. Para ter certeza de que o que as entidades estavam falando era verdade, ele foi pesquisar com outros médiuns do mundo. Em vez de usar só os médiuns da França, de perto dele, ele entrou em contato com médiuns do mundo inteiro, fazendo as mesmas perguntas, para ver se obtinha as mesmas respostas. Enfim, depois de tudo isso feito, ele foi escrever. Ele escreveu as comunicações com os espíritos e tudo o que aprendeu com elas. Então, Kardec fez um trabalho científico com todos os detalhes. Um rico trabalho científico. Comprovado pelas suas próprias experiências. Há pouco tempo, eu ouvi falar que existem pessoas que se dizem espíritas, mas falam que Kardec está ultrapassado. Kardec está ultrapassado. Isso é o mesmo que dizer que os espíritos que participaram da codificação estão ultrapassados. Como sabemos que até Jesus participou da codificação, respondendo a várias perguntas, então é o mesmo que dizer que Jesus está ultrapassado. Deus nos deu um cérebro para pensar, raciocinar, nos deu um livre-arbítrio para escolher. Então nós temos que usar isso e nunca acreditar em tudo que nos falam. É só pensar, observar, se questionar, pesquisar e então aceitar ou não o que se fala, como Kardec fez. Kardec nos mostrou o que a espiritualidade dizia. Agora é a nossa vez de escolher em que ou quem acreditar. Bom, vamos agora aos itens do nosso estudo de hoje. No item 5, podemos destacar as seguintes notas de Kardec. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Sim, Kardec nos provou cientificamente que havia uma interação enorme entre os dois mundos, o espiritual e o material. Nos mostrou como o mundo espiritual participa de tudo, está atento a tudo, tudo mesmo. Outra parte importante, ele nos mostra que o soberano natural não existe, que são forças atuantes na natureza, mas até aquele momento, forças incompreendidas. Kardec, com o diálogo com os espíritos, coloca por terra o sobrenatural. Ele nos mostra que tudo faz parte da natureza, que não existe magia, nem milagres, que o que existe é Deus, os espíritos e a matéria. Terceira parte importante, ele diz que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Com certeza entendemos tudo melhor depois de ler a codificação. Eu, por exemplo,
Nasci com uma mediunidade forte, via muitas coisas, não entendia o que via, morria de medo. Depois de encontrar o Espiritismo, tudo ficou explicado. Não era louca, como muitas vezes eu pensei que era. Só recebi um dom, que não é raro. Muita gente tem, mas ele é muito incompreendido. As pessoas se assustam muito, discriminam até. Um dia chegará que não haverá isso. No item 6, nós podemos destacar: o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Jesus nos disse que pediria ao Pai para nos enviar o Consolador e que este ficaria conosco até o fim. O Consolador prometido por Jesus são esses Espíritos que se comunicam, nos esclarecem, nos ensinam, nos explicam, nos mostram coisas que não sabíamos até então. Formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Esses seres espirituais nos falam como é o outro lado, ou melhor, a vida verdadeira, porque esta que estamos aqui é só de passagem. Eles nos ensinam como agir para alcançar nossa evolução e nossa felicidade. Nos mostram o caminho a seguir e como reparar nossos erros. Nos incentivam e nos dão força na caminhada. No item 7, nós podemos destacar: o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo não veio destruir a lei, mas veio nos ensinar a segui-la, a entendê-la. Veio nos explicar as causas dos sofrimentos, das amarguras. Veio nos guiar na nossa melhora íntima. E veio nos mostrar que todos vamos chegar à perfeição. Não importa o tempo que cada um leve, mas a perfeição é para todos. Nada ensina o Espiritismo em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. As palavras de Cristo, às vezes, são confusas. Os Espíritos nos explicam de modo claro tudo o que ele quis dizer, para que suas palavras não mais fossem pervertidas, que infelizmente todos sabemos que aconteceu. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo foi anunciado por Cristo e veio nos preparar para o nosso futuro, nosso crescimento, nossa melhora íntima. Jesus Cristo nos falou que nos daria o Consolador. Ele prometeu que teríamos o Consolador, que vem por intermédio desses Espíritos. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espiritismo é uma ferramenta que devemos usar para aprender, para nos melhorar, porque é chegado o tempo da mudança, a mudança íntima que cada um de nós tem que fazer.
Através dessa mudança íntima, nós poderíamos habitar esse reino de Deus na terra. Esse reino que Jesus sempre falou. Nosso esforço é a chave da porta desse reino. É claro que todos chegaremos lá, mas é melhor chegar mais rápido e sem tanto sofrimento. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Adalgisa Lima Ferreira, Ailton dos Santos Silva, Alpa Gonçalves Diniz, Ana Luísa Brandão de Serpa, Antônio Mário Massad, Celso Cardoso Pacheco, Denise Marques, Eduardo de Jesus, Elaine de Miranda Dourado, Eugênio de Almeida Campos, Elvia Valentim, Idmar Ferreira Diniz, Yolanda Martins, Irene Alves Ferreira, Ivete Nascimento, Jaime Voges Dourado, Jair Machado da Costa, Jair Pacheco, João Alberto Pache, Joaquim de Assis, José Carlos da Silva Guzmão, Josefa Xavier Gonçalves, Leonardo Borges, Levi Gaspar Gonçalves, Lúcia Fonseca Siqueira, Maria Cristina Pache, Maria Rosa da Fonseca, Mercedes Monteiro Amaral, Neide de Almeida Campos, Neuza Cardoso Pacheco, Nilza Pereira de Farias, Odete Nazaré, Osvaldo de Almeida, Roberto Luiz de Brito Pinhão, Roberto Maia Fonseca, Samuel Lopes Bastos, Sandra Lino Azeredo, Severino Mendonça da Silva, Suzana Pinto Machado, Valéria de Assis Latuca, Wilson Gonçalves Ferreira, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos nos comentários desse vídeo hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, todos os trabalhadores espirituais da Casa Miguel, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez virtualmente para realizar a nossa prece dos desencarnados, pedindo em especial pela paz no mundo, pedindo por todas as pessoas que desencarnaram por violências, por guerras, por todas as agressões completamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Pedimos também que nos abençoe, que abençoe nosso país, que abençoe nossas florestas e que abençoe todos os irmãozinhos que sofrem. Graças a Deus.